Bom dia, nossa leitura hoje vai ser Jeremias 31, capítulo 31, versículo 10 em diante. Diz o seguinte: Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto, e o azeite, e os cordeiros, e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarão o seu pranto em alegria. E os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E a esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão o seu país. Então aqui é uma promessa que o Senhor fez aos filhos de Israel. Eles foram cativo, foram exilados, foram levados como escravo para a Babilônia, mas o Senhor prometeu que todos voltariam à sua terra. E o Jonathan Edwards, ele escreveu o seguinte, se referindo ao versículo 12, que diz assim: hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto, o azeite, e os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. O que ele escreveu sobre esse versículo aqui? Ele diz o seguinte: com a sua alma será como um jardim regado. A santidade, enquanto eu escrevi algumas de minhas reflexões sobre ela, parecia-me ser de uma natureza doce, agradável, fascinante, serena e calma. O que trazia uma inexprimível pureza, um brilho, uma paz e um ênfase à alma. Em outras palavras, ela transformava a alma em um campo ou um jardim de Deus, com todas as espécies de flores agradáveis, desfrutando de um silêncio doce e do zio delicadamente revigorante do sol. A alma do verdadeiro cristão, enquanto eu escrevia minhas meditações, era como uma pequena flor branca que vemos na primavera, frágil e humilde na terra, abrindo o seu seio para receber os raios agradáveis da glória do sol, regozijando-se, por assim dizer, em um êxtase tranquilo, espalhando à sua volta uma doce fragrância, permanecendo em pé de modo pacífico e amoroso em meio a outras flores, todas de igual modo, abrindo os seus seios para a beleza da luz solar. Olha só, como ele escreveu, ele fez esse versículo 12, ele escreveu tudo isso ao que estava se referindo, ao que Deus se referiu no capítulo 12 para o povo de Israel. Hoje Israel está vivendo uma guerra, foi atacada pelo Hamas, mas a promessa que Deus tem para Israel é muito grande. Ele já venceu uma batalha e ele vai vencer outra. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela iniquidade, pela sua iniquidade.
E de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, cada um de nós vamos pagar pelos nossos pecados. Os filhos não vão pagar pelos pais. E assim sucessivamente. Como os filhos dos filhos não vão pagar. Cada um vai pagar por aquilo que fez. Assim diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a promessa que Deus tem para Israel. Deus é maravilhoso. Deus, ele tem uma promessa para Israel e para nós também. Que quando ele foi rejeitado pelos seus, ele nos adotou. Então, que nós venhamos meditar nessa palavra aqui de Jeremias. Você quer conhecer mais sobre a história de Israel, de Jeremias? Leia a Bíblia. Leia o Velho Testamento e o Novo também. Leia toda a Bíblia que você vai entender a história de Israel. E tudo que está acontecendo em Israel hoje é bíblico. É o Hamas querendo destruir Israel para tomar de conta do território. Porque Israel ele está ali num pequeno, uma pontinha que se você ir lá no mapa, veja lá o mapa de que você vai ver. Israel está num cantinho lá e ao redor está aqueles que o querem destruir. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos guardar. Vamos orar por Israel. Vamos orar por toda aquela nação que está ali. Até por aquele povo que está querendo destruir Israel. Para que Deus venha, eles venham ter misericórdia. Senhor, tenha misericórdia deles, que eles possam ter um sentimento por aquelas crianças que estão sendo tiradas da sua vida. Só Deus para ter misericórdia, só Deus para interferir, mas Deus vai interferir, Ele está lá e no momento certo Ele vai agir. Porque Deus ele não é homem para mentir. Aquilo que Ele cumpre, que Ele promete, Ele cumpre. Nós é que somos infiéis, negligentes, pecadores, mas Deus é fiel e misericordioso. Então, leia a Bíblia, me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos, se inscreva no meu canal para que mais vidas possam ser alcançadas com essa mensagem. Que Deus nos abençoe.